Tudo bem, os irmãos podem se assentar. Ontem eu conversava com os alunos da teologia sobre Filipenses 2 e 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Eu sempre pensava que cada um deveria falar para o outro: você é melhor do que eu. Eu pensava assim desse versículo, mas eu estava enganado, porque a Bíblia não diz que eu tenho que falar que você é melhor do que eu. A Bíblia diz que eu tenho que considerar. Cada um considere. Isso quer dizer que é uma coisa que não precisa ser falada, é uma coisa que flui naturalmente. E quando eu considero, eu não mostro isso em palavras, em atitudes. Aí a Bíblia está dizendo que é para mim considerar a cada um superior a mim mesmo. E diz também: nada façais por vanglória, ou seja, por uma glória inútil, por uma glória que é nula, algo supérfluo, algo ilusório. Não façais nada para isso. Tipo assim, você fazer algo para ser visto, isso é vanglória. Você praticar alguma coisa para que a pessoa te elogie, isso é a busca pela vanglória. Mas quando eu te considero superior a mim mesmo, eu não vou me parecer maior, porque quem precisa se parecer maior é pequeno por dentro. Mas todos nós refletimos a glória de Cristo, e nós temos a essência do Espírito de Deus na nossa vida, e nós podemos dizer: não somos os melhores, mas podemos considerar os outros melhores. Amém? Gênesis 12, nós vamos ler a palavra de Deus. Pastor Urias, desculpa ter chamado o senhor de evangelista, tá bom? O senhor é pastor e eu lhe chamei de evangelista, me perdoa, tá? Gênesis 12, passagem bem famosa, e nós vamos ler até o versículo 4. Como nós temos traduções de Bíblias diferentes, vamos ler ali, irmãos, respeitando vírgula e ponto. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Os irmãos podem se assentar. A minha voz está bem agravada, mas creio que vai dar para falar aqui até o final sobre esse homem chamado Abrão. Ele é chamado de Abrão aqui, e um pouco mais para frente, especificamente no capítulo 17, Deus mudou o nome dele. Quando ele tinha 99 anos de idade, Deus disse assim: ó, o teu nome não vai ser mais Abrão, o teu nome vai ser Abraão. Porque Abrão quer dizer pai exaltado, e Abraão, pai de uma multidão de nações. É interessante porque Deus faz a promessa 24 anos antes de mudar o nome dele. E poderia ter mudado o nome pela promessa, mas quando faltava um ano para a promessa de Deus se cumprir, que era o nascimento de Isaac, então Deus decide marcar a vida dele com o nome Abraão, pai de uma multidão de nações. Ele é famoso. A Bíblia diz que Deus prometeu a ele um nome famoso.
ele se submeteu à vontade de Deus. E Deus engrandeceu Abraão. Então, algumas vezes eu vou usar Abrão, às vezes Abraão. E os irmãos sabem que trata-se da mesma pessoa. Tá? Embora o mais usual é Abraão, tá certo? Então, Abraão, ele é famoso demais, muito famoso. Ariovaldo Ramos, que é um expositor da Bíblia, ele diz que no mundo hoje existem 3 bilhões de pessoas que afirmam descenderem de Abraão. Em muitos países, principalmente países árabes, países orientais, Abraão ele é muito mais conhecido do que Jesus Cristo. Ele é chamado de o pai da fé. Porque nós vemos na história da Bíblia que quando ele creu em Deus, ele foi perdoado de toda a sua vida passada. Então, quando ele foi perdoado da sua vida passada por acreditar em Deus, todos aqueles depois dele que recebem a justificação pela fé em Deus são chamados de filhos de Abraão. Por isso que nós dizemos que somos filhos de Abraão. Por quê? Por causa da nossa fé que é comum. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus dos judeus. Yahvé é o Deus dos judeus e ele é o nosso Deus. A diferença é que nós recebemos Jesus como Messias. Os judeus não. A história de Abraão, ou de Abrão, começa lá no Gênesis 11, 26. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Então Abrão tinha mais 2 irmãos, Naor e Harã. Por isso que às vezes confunde, irmãos, porque tem o Harã, que é irmão de Abrão, e tem Harã, que é uma cidade. Por isso que às vezes a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente não presta atenção, a gente acha que está falando de personagem, quando pode estar falando de uma cidade. Por exemplo, tem no mesmo capítulo um homem chamado Gileade, que era de Gileade. Era a mesma coisa que o fulano de tal, Camboriú, que morava em Camboriú. A pessoa e o lugar com o mesmo nome. Então, quando a gente separa, é importante para a compreensão da Bíblia. E eu sugiro aos irmãos um livro que eu acho maravilhoso, denominado de Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Porque esse livro, ele distingue cada personagem. A Bíblia tem 2.000 e poucas personagens. E é importante a gente identificá-las, uma a uma. Teve um amado irmão que um dia, no final de uma escola dominical, ele disse para mim assim: irmão Eliel, a Maria, mãe de Jesus, ela casou de novo. Eu disse: Maria, mãe de Jesus, casou de novo depois que José morreu? Ela casou com Alfeu. Eu disse: não é possível, irmão. Aí é que eu entendi. Eu disse: não, irmão, a confusão é porque tem 6 Marias no Novo Testamento. Aí o irmão pensou que a Maria, mulher de Alfeu, era a viúva de José, pai de Jesus. Mas não é. Então, quando a gente separa os personagens, é importante para a compreensão da Bíblia. Quando a gente para estudar sobre qualquer detalhe, é importante. É importante que nós não venhamos a comer tudo o que nos oferecem, mas examinar. Mas a gente, às vezes, tem preguiça de procurar saber. E aí a gente acaba repetindo uma inverdade, né? Como um irmão pregava uma vez que Daniel não estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha porque estava na cova dos leões. Porque ele ouviu alguém pregar e ele continuou repetindo. Aí depois que ele descobriu que tinha um lapso de tempo muito grande entre a fornalha de Nabucodonosor e a cova dos leões, mas ele descobriu como? Pesquisando. Então tudo que você ouvir, que você tem dúvida, sente em casa, abra a sua Bíblia e leia. E aí você vai entender melhor. Versículo 27 fala que Harã gerou Ló. Harã gerou Ló. Então, aqui nós vemos no versículo 29 que Abrão e Naor casaram-se. E quando eles se casam, imediatamente já vem aquela aparente dificuldade. Abrão e Sarai não têm filhos. Agora, irmãos, presta bem atenção. Aqui a Bíblia diz que eles casaram, capítulo 11 de Gênesis, versículo 29. Capítulo 12, Deus chega para o casal e diz:
eu farei de vocês uma grande nação. Deus escolheu um casal estéril para fazer promessa para a sua descendência. E quando Deus cumpre o milagre, faz a promessa acontecer e nasce Isaac, Isaac casou-se com uma mulher que também era estéril, e Deus diz assim, ó, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus repete a promessa. E daí veio Jacó, e casou-se com uma mulher chamada Raquel, que era estéril, e Deus fez promessas para Jacó do mesmo jeito. Então é assim, ó, impossibilidade, promessa, impossibilidade, promessa, impossibilidade, promessa. Parece que Deus coloca a impossibilidade na nossa frente e diz assim, ó, eu tenho uma promessa para a tua vida, tu vai passar por cima disso aí. A gente poderia dizer assim, ó, Deus, é simples, não me fala nada, mas não me dê obstáculo, que eu vou passar do mesmo jeito. Por quê? Obstáculo, promessa, você vai saltar essa muralha. Mas Senhor, foi o Senhor que colocou. Foi eu, mas você vai saltar. Entenda isso. É que a gente só aprende a lutar lutando. Nós só entendemos o problema do outro sofrendo. Nós só sabemos o que o outro passa quando nós passamos. Nós só sentimos o que o outro sente quando nós sentimos aquilo. Porque só de ouvir, a gente ouve, mas a gente não sabe exatamente o que é. Quando você ouve que alguém teve a casa assaltada, ah, que dó, vamos orar pelo irmão. Mas lá no fundo a gente pensa, ainda bem que não foi a minha. Mas quando isso acontece conosco, a gente sente e começa a lembrar de casos que aconteceram e a gente pensa, nossa, como aquele irmão sofreu, agora é que eu sei. E a Bíblia diz que com a tristeza que opera no nosso coração, vem um consolo de Deus, para que através dessa consolação que vem de Deus, nós possamos consolar outras pessoas. Isso quer dizer que Deus permite o problema para mim, para que Ele me console, para que a minha consolação, que Deus me deu, possa servir de consolo para você que está na prova também. Então é maravilhoso como Deus trabalha. Então, impossibilidade e promessa. Você já reparou que Deus faz assim conosco? A incapacidade e a limitação humana, nossa, incapacidade do irmão Eliel. A minha incapacidade. Eu vou revelar para os irmãos uma incapacidade minha muito grande. Eu tenho uma incapacidade muito grande de entender o que Deus está fazendo na minha vida enquanto Ele está fazendo. Eu não tenho capacidade de entender. Então, como eu já sei que eu tenho essa dificuldade, eu não murmuro, eu não falo nada, mas eu tenho essa limitação. Só que Deus faz promessas mesmo eu sendo incapaz. Quanto mais você se sente limitado, mais promessa Deus faz. E parece que quanto mais promessa, mais limitado nós nos sentimos. Mas só que impressionante que o caminho para a glória de Deus não é para cima, é quando a gente se enterra, quando a gente se abaixa, quando a gente desce, quando nós vamos ao limite, aí a gente não percebe que está crescendo para baixo, mas está crescendo. Porque para aparecer ali, tem que crescer para baixo aqui. Porque se eu for um fantoche aqui, eu não vou aparecer ali. Isso é uma inversão que existe. Porque a glória de Deus não pode ser roubada. Deus reparte tudo, seu amor, sua bondade, sua benignidade, reparte. Mas a glória dele, ele diz, não reparto. Ela é minha, ela é de Deus. Então quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais Deus nos usa e mais Deus nos abençoa. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem chamado Arã morreu na terra do seu nascimento. Arã morreu em Ur dos Caldeus. Quando nós olhamos para Atos 7:2, nós vemos algo curioso. Ali no texto que nós lemos de Gênesis 12, diz que Deus fala com Abrão e logo em seguida ele sai de Arã. Quer dizer, ele estava em Arã. Em Atos 7:2 diz que Deus falou com Abraão
estando na Mesopotâmia, antes dele chegar em Harã. Antes dele chegar em Harã. A Bíblia diz em Atos 7:2 que Deus falou com Abrão em Ur dos Caldeus. É o que a gente entende aqui. Lá em Gênesis 12, versículo 4, a Bíblia diz que Deus falou com Abrão em Harã. Harã, cidade. Harã, personagem, irmão de Abrão, pai de Ló, morre em Ur dos Caldeus. Aí, irmão Eliel, como é que a gente explica essa contradição? Eu explico essa contradição com uma pergunta. Deus fala uma vez só? Deus fala uma vez só? Deus fala muitas vezes. Boa parte dos pesquisadores entende que houve, nesse caso, 2 ocasiões em que Deus disse para Abraão, para ele sair da sua terra e da sua parentela. Às vezes a gente não entende por que Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Não é difícil de entender, irmãos, quando nós abrimos nossa Bíblia, no capítulo 24 de Josué, e lemos a última parte do versículo que diz, Terá, pai de Abrão, ou de Abraão, pai de Naor, serviram a muitos deuses. Então, às vezes as pessoas usam o texto assim, ó, aí, irmão, aí, abandonou a família, sei lá, fez alguma coisa assim que não quis mais a família. Mas é assim, irmão. A Bíblia diz que Abraão tinha que deixar a parentela. Mas só que quando a Bíblia diz, sai da tua terra e da tua parentela, Deus estava tirando Abraão dessa situação aqui, ó. Eles eram politeístas. E Deus queria ser o único Deus na vida de Abraão. Por isso que Deus chama ele do meio da sua terra e da sua parentela. Por isso que Deus quis tirar Abraão de lá. Tinha um motivo nisso. Por isso que Jesus disse, não há quem tenha deixado pai, mãe, irmão e irmã por amor de mim, que não receba 100 vezes nessa vida e por fim a vida eterna. Ali fala pai, mãe, irmão e irmã. Não fala esposa e nem esposo. E quando Deus chama Abraão, Deus chama Sara junto. E ele leva Sara. E ele levou até gente demais. Porque quando ele sai de Ur dos Caldeus, levou até o pai dele junto. Mas quando chega em Harã, morreu Terá, pai de Abraão. Aí Deus mais uma vez se manifesta para Abraão e diz, sai da tua terra, o texto que nós lemos. Aí o versículo 4 é enfático em dizer, e levou Ló com ele. Agora nós vamos entender o lado humano dessa expressão, porque a gente muito ouve falar assim, ó, mas o Abraão falhou, era para ter abandonado Ló. Mas irmãos, pensa bem, eles viviam em um período patriarcal, sabe o que é isso? O pai de família, a mãe de família, eles viviam como líderes de todo aquele clã, e eles viviam juntos. Lá os filhos, os netos, os bisnetos, estavam todos juntos ali, cunhado, sogra, sogro, estava todo mundo junto, maravilha. E aí o Ló ficou órfão de pai. E agora Abraão precisava partir. Agora o Abraão viu Ló crescer, irmãos. E agora ele está vendo Ló abandonado, porque está órfão de pai. O coração do velho Abraão se condoeu ao ver Ló e disse, vem comigo. Esse é o Abraão humano. Esse é o Eliel humano, é você humano. Que Deus diz assim, ó, abandona tudo. Aí a gente olha e fica com pena. Não, mas isso aqui não dá. Isso é uma coisa muito humana. E às vezes essa boa intenção nossa vai nos prejudicar lá na frente. Foi uma boa intenção, mas deu trabalho. Então a gente bate no Abraão porque levou o Ló. Mas o sentimento de Abraão, aparentemente, era bom. Mas Deus foi claro, sai da tua parentela. Aí ele leva o Ló junto, carregou o Ló. Lá na frente, os irmãos vão ver depois, que começou a gerar uma série de problemas relacionados ao seu sobrinho. Mas a princípio a chamada era para ele. Aí eu questiono sempre isso aí, irmãos. Porque dentro de nós, de vez em quando tem um Ló. De vez em quando tem. Irmãos, não tem aquelas coisas que a gente arrasta durante longos anos da nossa vida? Tem, irmãos. Tem. Tem aquela mágoa que a gente não larga de jeito nenhum. Tem aquela ferida que a gente insiste em lembrar dela. Tem aquela afronta, aquela perda, que às vezes fica lá e não sai. E às vezes é um mau hábito que é o Ló, que acompanha a nossa trajetória.
que atrasa a nossa caminhada. Às vezes é um pecadinho de estimação, que nós já nos convencemos de que não é pecado. Como um moço um dia veio me convencer que masturbação não era pecado. Ele disse, não, mas eu te convenço que não é. Eu disse, se você está convencido, é problema seu. Eu disse para ele. Daí ele assim, tá, então me convence. Eu disse, você pensa em quê quando faz isso? Ele olhou para mim assim e disse, me pegasse. Eu disse, tá aí. Está aí. Se não, irmãos, tem coisa que não dá para enjambrar. Não dá para colocar um esparadrapo e dizer, está aí. Não dá para amarrar na perna, não dá para amarrar no braço. Tem coisa que junto conosco atrapalha a vida espiritual. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba. Mesmo que você se convenceu de que não tem problema. Mas no fundo você sabe. Isso pode incomodar. Então assim, uma das coisas mais difíceis no Evangelho é a renúncia. Porque renunciar é você passar por cima de uma vontade sua. E passar por cima da própria vontade, você tem que ter algo muito forte para fazer isso. Porque a nossa vontade nos cega, nos domina. Por isso que Satanás trabalha no nosso consciente para nos convencer a ter vontade por alguma coisa. Porque depois que a vontade existe, a prática é só mais um passo. Por isso que quando a ave pousar na sua cabeça, enxota já. Porque se deixar fazer ninho, depois você não dá conta, porque daí vem os filhotes e começam a se reproduzir, e isso vai parar, só Deus sabe onde. O mal se corta pela raiz. Corta lá já. Tem pessoas que dizem assim, eu estou namorando, meu namoro é uma bagunça, mas antes de noivar eu termino. Tem gente que diz, eu estou noivo, dá um problemão sério, não está dando certo, mas quando casar eu endireito essa menina. Tá bom. Vai endireitar. Irmão, já ouviu falar aquilo que quando casar passa? É brincadeira, tá? Aquilo é uma brincadeira. Gente, não tem como. Tem coisa que não dá para empurrar com a barriga. Nós temos que parar e dizer assim, Senhor, é agora. Senhor, é já. Senhor, tira esse ló. Tira isso da minha vida, porque eu quero ser melhor. A renúncia, irmãos, a renúncia é uma coisa muito forte que nós temos que fazer. Nós temos que estar aptos a isso. Como é que a gente consegue aptidão para renunciar? Palavra. Palavra. Jesus disse em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O fato de nós estarmos aqui ouvindo a palavra, isso já vai limpando a nossa vida, sabia? Tem um tipo de pecado que sai com a palavra. Tem uma outra classe de pecados que os presbíteros oram sobre o enfermo, ungindo com óleo, se houver pecado. Aqueles pecados específicos ali serão perdoados através da unção. Unção. Um vidrinho de óleo, assim, O presbítero ora e tem pecado que é apagado. Está na Bíblia. E se houver pecado, ser-lhe-ão perdoado. Mas tem pecado que é só confessando. Abrir o coração para Deus e dizer, eu pequei, Senhor. Só assim, senão ele não sai. Sabe por que é difícil encontrar a cura para o HIV? Porque o vírus do HIV, ele entra no núcleo da célula e ele não sai para fora. Porque eles criam anticorpos para combater o vírus HIV. Mas aí para eles matar o HIV, eles têm que matar a célula. Aí o corpo morre. Então eles estão inventando o quê? Uma vacina que dispare um gatilho para que o HIV saia de dentro da célula, aí os anticorpos matam ele. Aí a AIDS terá cura. E já são mais de 30 anos com esse problema, com essa enfermidade, e não existe cura total ainda para isso. Sabe por que tem coisa que não melhora? Porque quando a palavra chega, a gente faz igual aquela malícia. A gente se fecha e dizemos, não, aqui não. Não, desse lado não. Aqui não, desse jeito não. Aí os anticorpos, que é a palavra de Deus, que vai combater o vírus que está destruindo a nossa vida, não agem porque nós nos fechamos e dizemos, para mim não é. Mas quando a gente abre o coração, a gente está dizendo, vírus, sai. Palavra, entra. Porque eu quero ter paz.
Irmãos, tem coisa que não faz mal agora, mas vai fazer mal depois. E eu sempre medito em Hebreus 12, que diz o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos ver lá o Toniel. Vamos lá, Hebreus 12, 1. Isso, obrigado, querido. Olha lá, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Então quer dizer que aquele embaraço não é pecado. Os irmãos entenderam o texto? Ó, deixemos todo o embaraço, vírgula, e o pecado. Então aquele embaraço, ele não é pecado, ele está distinto do pecado. Mas é embaraço. Quer dizer, ele pode levar ao pecado, mas ele não é pecado. Então é difícil a gente detectar isso, porque o embaraço, ele nos engana pelo fato de não ser pecado, de não fazer mal. Ele nos enreda e a gente vai sendo enganado por ele. Então o Ló, às vezes ele é astuto, ele tenta nos acompanhar pela trajetória. Então a Bíblia diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus diz: far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí diz a Bíblia, em Gênesis 12 e 8, e levantou ali a Deus um altar. Gênesis 12, 7, levantou a Deus um altar. Gênesis 13, 4, e Abraão erigiu um altar. E Gênesis 13 e 18, e levantou um altar. Irmãos, Abraão parava e levantava um altar. Abraão parava, levantava um altar. O Ló olhava e não fazia nada. E uma coisa que alguém perguntou um dia sobre Abraão para mim. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. E quando ele veio até a Palestina, ou Canaã, a antiga Canaã, ele continuou o seu trajeto indo mais para o sul. E chegou até o Egito. Aí teve um irmão que um dia disse para mim assim, ó: mas veja só, Deus disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Ele chegou em Canaã, Deus não mostrou, ele continuou indo para o sul. Daí eu disse: não, irmãos, vamos ler a Bíblia. Aí lendo a Bíblia, eu descobri que quando Abraão chega na terra, Gênesis 12, 7, o Senhor apareceu para ele e disse: essa terra te darei. É essa terra aqui. É essa terra da minha promessa. E mesmo assim ele continuou indo mais para o sul. Sabe por quê? Porque havia uma fome na terra. E essa fome fez com que Abraão peregrinasse no Egito. Aí então ele muda para o Egito. Ele passou do limite de onde Deus havia colocado ele. Ele ultrapassou. E lá no Egito, ele só arrumou aquilo que nós lemos aqui anteriormente: embaraço. Ele só arrumou encrenca no Egito, ele só se incomodou, só deu trabalho. Porque assim, irmãos, uma coisa que eu vejo na questão de Abraão, que Deus já havia avisado para ele: essa é a terra. Ele poderia se contentar com aquele limite e dizer: não, esse aqui é o meu limite, e pronto. Quer dizer, se Deus me abre uma porta, eu devo entender os limites daquilo que Deus me deu. Se Deus me concede uma bênção, eu devo procurar o limite dessa bênção. Porque às vezes a gente acha que porque Deus deu uma bênção, que todas as bênçãos são nossas. Ou então deveriam ser nossas. Mas isso nem sempre ocorre. Porque às vezes Deus nos dá uma grande bênção, e às vezes Ele demora para dar uma outra. Enquanto isso, Ele abençoa muita gente, que a gente olha e diz assim: esse não merecia tanto. O Senhor podia ter me abençoado um pouquinho mais. Senhor, não dá para melhorar um pouco isso aí, Senhor? Dá para dar uma melhorada? Mas a realidade é que Deus conhece os nossos corações. E Ele dá conforme Ele deseja. O padrão é divino, é divino. O padrão é divino. Por isso que lá na parábola dos talentos foi dado 5, 2 e 1, conforme a capacidade de cada um. E ponto.
A mesma parábola dos trabalhadores na vinha. Aquela parábola que eu gosto muito, que o dono da vinha saiu 7 da manhã, aliás, 6 da manhã, arranjou trabalhadores para a vinha e disse, vão trabalhar? Vamos trabalhar. E levou para a sua vinha. E saiu às 9 da manhã, encontrou alguns parados lá, sem fazer nada. Vocês querem trabalhar? Queremos. Vão para a minha vinha. E saiu ao meio-dia, encontrou mais alguns. Querem trabalhar? Queremos. Vão trabalhar na minha vinha. E depois saiu às 3 da tarde, encontrou mais alguns. Querem trabalhar? Queremos. Vão para a minha vinha. E saiu às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente. E perguntou para alguns, vocês querem trabalhar? Queremos. Então vão trabalhar na minha vinha. E logo deu 6 horas da tarde. Aquele senhor, havendo ajustado 1 denário por dia com os trabalhadores, começou a pagar pelo último o que tinha começado a trabalhar às 5 horas da tarde. Trabalhou até às 6. Chegou e pagou. Está aqui, 1 denário. O que começou às 6 da manhã estava lá na ponta da fila e gritou, ei, como é que é? Aí o Senhor disse, como é que é o quê? Ora o quê? Eu estou aqui desde as 6 da manhã, enfrentei todo o calor do dia, e aí tu vai e contrata alguém faltando 1 hora para acabar o expediente, e paga 1 denário? O mesmo para mim? Aí o Senhor pergunta, por quanto que eu acertei o dia contigo? Aí ele diz, 1 denário. Recebesse o que é teu? Recebi. Então sai quietinho e não embaça. O que essa parábola quer dizer? Que as bênçãos de Deus não seguem padrões humanos. Os padrões é divino. Glória a Deus, irmãos, quando nós somos alvo da bênção de Deus. E a bênção do Senhor enriquece. Não é só financeiramente, não, enriquece, irmãos. E quando Deus decide abençoar, Ele abençoa mesmo. Abençoa mesmo, irmão. E outra coisa que ninguém consegue impedir, irmãos, de Deus abençoar. Quando Deus põe os olhos em alguém, escolhe alguém, está escolhido, irmãos. É aquele, acabou. É você, irmã. É você, irmão. Deus olhou para você, é você mesmo. Não adianta olhar para trás, não. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Pode cantar o hino da vitória. Foi você que Deus chamou. É que às vezes a gente não enxerga os privilégios que Deus nos deu. Os privilégios de estar aqui essa noite. O privilégio de ter saúde. O privilégio de viver, irmãos. O privilégio de estar andando. O privilégio de enxergar. O privilégio de falar. Então, quando a gente enxerga isso, a gente vê quão abençoado nós somos. E o quanto que Deus já tem feito por nós. Então, fiquemos dentro do limite. O que acontece? Quando chega no Egito, o Abraão disse assim para Sara, o seguinte, você é bonitona. É marido que tem mulher bonitona, às vezes é meio ciumento. O Abraão não. Abraão fez uma coisa, eu não vou nem comentar. Ele disse para Sara assim, ó, se alguém vir perguntar se tu é minha esposa, tu diz, sou irmã dele. Verdade? Verdade, somos irmãos. Aí agora, quando chega no Egito, incrível, parecia que o Abraão estava prevendo. Os príncipes de Faraó falaram a Faraó e disseram, chegou uma bonitona na cidade. Faraó foi lá e levou para o palácio. Já levou. Não tem dono? E ainda ajudou o Abraão, rapaz, cunhado, vem cá, cunhado. E bateu nas costas do Abraão, disse, precisa de quê? De camelo? Vem camelo. Precisa de quê? Precisa de joias? Eu tenho joias, tem bastante ouro aqui, ó. Vamos encher esse homem de riqueza, né, cunhado? Agora uma coisa me chama a atenção. Que a Bíblia diz que Deus mandou pragas no Egito por causa da atitude de Faraó. Gênesis 12 e 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. E de alguma forma Deus falou com a Faraó, que Faraó disse assim, chegou no outro dia e disse, o que tu fez, rapaz? Tu tá doido? Deus ia me matar. Olha as pragas que vieram na minha terra. Por que tu não avisou que ela é tua mulher? Por que você não falou? Agora, irmãos, pense bem. Abraão cometendo um deslize mais uma vez.
Abraão fazendo uma coisa errada, e Deus cuidando do propósito que tinha na vida dele e na vida de Sara. Agora você entende melhor por que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Porque nós fazemos coisas, às vezes, que colocariam ponto final no plano de Deus, na nossa vida. O que Deus faz? Joga para o canto? Não, Ele perdoa e diz assim, eu vou te ajudar ainda. Por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui. Porque todos os erros da minha caminhada, Deus transformou em bem. Porque precisou de muitos problemas para mim chegar até aqui, e eu cheguei até aqui, algumas escolhas boas, outras escolhas ruins, algumas acertadas, outras não, mas aqui estou. Então eu não gosto de questionar o processo, porque quando a gente questiona o processo que nos faz ser o que nós somos, nós estamos dizendo, eu não gosto de mim. Mas não devia ter acontecido aquilo, nem aquilo outro, nem aquilo outro. Tudo estava dentro do plano de Deus. Mas nós erramos, tá? Mas a misericórdia do Senhor foi mostrada aí também. Então você sentiu o amor de Deus mais uma vez, porque o Senhor perdoou e disse, eu vou continuar te usando ainda. Em outras palavras, irmãos, eu não sei quão quebrado você chegou a esse culto, não sei se você se entristeceu com o que você mesmo praticou, mas a palavra de Deus da sua vida, para a sua vida, é uma palavra de restauração. Que às vezes você coloca um ponto final, mas Deus vai lá e diz, não, mas eu vou ainda te dar mais uma chance. Eu vou continuar ainda alguma coisa na tua vida. As promessas estão de pé na tua história. Você erra na caminhada, mas Deus está dizendo, sacode a poeira, levanta rápido, eu te perdoo, não peques mais, e eu vou continuar te abençoando, te usando. Por isso que vale a pena servir esse Deus. Porque Jesus não atrapalha a vida de ninguém. Se você depositar toda a sua confiança em Jesus, Ele não vai atrapalhar seus planos, seus sonhos. Pelo contrário, Ele vai colocar os planos dEle na sua vida e vai fazer você gostar dos planos dEle. E depois que você gostar dos dEle, você vai descobrir que o dEle é muito melhor. Diz a Bíblia que planos saem do coração do homem, mas do Senhor vem a palavra final. E olha que nós fazemos planos, meu Deus. E a gente planeja, e a gente escreve no papel o que a gente quer, o que a gente deseja da vida, e a gente faz toda aquela trajetória, e nunca dá certinho como a gente planejou. Mas se você está no centro da vontade de Deus, no final você vai ver que não saiu nada de acordo com você queria, mas ficou muito mais bonito. Então entregue-se. Entregue-se. Sai da tua terra e da tua parentela. O que é? Entregue-se. Abraão estava dando a continuidade da vida para Deus. Tem 75 anos. Da agora para frente, eu vivo para Deus. Eu vou onde o Senhor mandar. E eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. E quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mas Abraão mentiu. Ele mentiu. Mas lá na frente a gente vê que eles eram irmãos também, né? Gênesis 20, verso 12. Na verdade, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e vem a ser minha mulher. De acordo com Abraão lá na frente, ele falou, Sara é minha irmã mesmo, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Então o que ele fez foi uma meia-verdade. Ele omitiu alguma coisa e usou uma meia-verdade, e aí o que aconteceu é que ele foi parar numa situação complicada com Faraó. Então Gênesis 13, Abraão subiu do Egito, com toda a sua família, sua mulher e tudo que tinha, e detalhe, e com Ló também. E Abraão ficou muito rico, em gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul, até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que Dantes tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas. Aí onde ocorre no versículo 7 em diante,
a ruptura entre Abraão e Ló. Só que Abraão, ele foi um visionário, mas ele foi meio alegórico, seria mais aleatório. Aleatório é aquilo que não está fixo em lugar nenhum, é um sorteio. Porque ele disse assim, ó Ló, seguinte, não dá para a gente viver junto. Olha para aqueles lugares lá, escolhe um lado. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Eu só quero ficar livre de ti. O Abraão estava dizendo, qualquer lugar longe de ti, vai ser melhor do que contigo. Já ouviu aquele ditado, antes só do que mal acompanhado? Que não é verdade. Provérbios diz, anda com os sábios e serás sábio. Só que o Abraão, Deus teve misericórdia da vida dele mais uma vez. Porque naquela ocasião ele poderia mais uma vez sair da direção de Deus. E daí o Ló escolhe as campinas do Jordão. Gênesis 13:14, disse o Senhor a Abrão. Quando? Depois que Ló se apartou dele. Detalhe, depois que Ló se apartou dele. Porque daí Deus não deixa Abraão sem direção. Aí Deus disse assim, não Abraão, agora eu vou te dar a terra. Aí Deus diz, daí onde estás, olha. Aí Abraão com os olhos na parte leste, olhando para o mar Mediterrâneo, naquele lugar onde ele estava, ele contemplava a terra prometida. Então Deus disse, olhe para a direita. Ele olhou, virou a cabeça, a gente vê pela Bíblia que ele virou a cabeça para o norte, que era a direita dele, porque o mar Mediterrâneo estava à frente, e depois ele percorreu com seus olhos todo o sul, e Deus diz a ele, toda essa terra que tu vês com os teus olhos, que você olha, eu te dou, é tua, é de presente, é presente meu para você, Abraão, porque eu gostei de você. Abraão foi chamado amigo de Deus, amigo de Deus. Então Deus diz assim, ó, eu vou te dar. Conseguiu olhar? Você enxergou o máximo que você consegue enxergar, onde os teus olhos alcançarem. Há uma vista boa, irmãos, para a gente conseguir enxergar longe. Porque nós nunca vamos mais longe do lugar onde a nossa vista, ou a nossa visão espiritual enxerga e alcança. Que às vezes a gente pensa pequeno. Nossa natureza às vezes ela é egoísta mesmo. A gente pensa pequenininho às vezes, mas a gente tem que enxergar um pouco mais longe. Eu estava ouvindo o Alejandro Burlon falando esses tempos aí, ele falou uma coisa interessante sobre o sentimento que existe dentro de nós, que às vezes nos engana e nos faz ser pequenos. Ele disse assim, você pega aí e coloque 6 fatias de bolos em um prato, e você chama 6 crianças, e diga para as crianças, podem comer à vontade. Elas vão comer todos os 6 e vão olhar assim, acabou? Agora se você pegar 6 adultos e colocar 7 pedaços de bolo, cada um vai comer um, e vai ficar um na bandeja, e todos vão começar a comer bem devagarzinho, para não ter que repetir, para pegar o que ficou. Quer dizer, a vontade de comer aquele pedaço existe, mas ninguém vai comer rápido, porque a gente é adulto, então a gente não vai comer rapidinho para pegar aquele, porque senão alguém vai dizer, olho grande, hein? Quer dizer, que a natureza egoísta de quando nós éramos criança, ela continua, é porque nós aprendemos a disfarçá-la, mas ela está aí. E isso nos enlaça, para que a gente não enxerga longe. Porque quando a gente tem uma visão do plano de Deus na nossa vida, que a gente acredita em algo grande de Deus para nós, a gente não fica preocupado com coisinhas, com tititi, com conversa, com fofoca, com historinha, porque nós estamos enxergando tão acima da mediocridade que isso não ofende, entendeu? Isso não vai matar. Então, quando nós estamos enxergando, como Abraão enxergou a terra, não é qualquer coisa que nos tira do trilho, não é qualquer palavra que nos faz mudar de igreja. Não é qualquer falatório que faz a gente, baixar a cabeça e não levantar mais, ficar depressivos. Mas a gente vai indo de fé em fé, de vitória em vitória, crendo que o Senhor cuida, que o Senhor zela por nossa vida, e que Ele está no controle de tudo, mesmo com falhas e defeitos como nós temos. O Senhor tem dado um jeito de transformar os nossos erros em coisas boas, que nós possamos aprender e consolar a vida de outras pessoas também. Então eu aprendo com o erro de Abraão, eu aprendo com o erro de Abraão, eu aprendo com os meus erros.
coisas que eu prometi para mim mesmo que eu não faço mais. E coisas que eu aprendo com os outros também. Eu já vi pessoas que estavam tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, e que conseguiram acabar com tudo. Tudo. Irmãos, está nas nossas mãos. Mas está na mão de Deus, tá? Mas está nas nossas mãos, a nossa vida. Faça péssimas escolhas e você vai ver onde vai parar. Faça uma escolha errada em cima de outra e você vai ver se vai ter motivo para sorrir. Não vai. Não vai. Então não destrua a sua própria vida. Mas escolha Deus. Escolha servir ao Senhor com alegria. Sempre, sempre. Tem aquele dia que a gente não está bem. Vai ter aquele culto que você vem, que você não sentiu nada. Mas não deixa de servir ao Senhor. Vai ter aquela sua oração, é normal. O dia que você ajoelhou, passou 5 minutos, você pensou, orei 1 hora? Nossa, só 5 minutos, mas que peso! É normal. Vai ter aquele dia que você vai se sentir tão vazio que vai pensar, eu tenho que receber Jesus de novo como Senhor da minha vida. Mas não desanima, meu irmão. Isso é para provar que nós não somos detentores da unção de Deus. A unção apenas passa por nós. Ela passa por nós. A palavra de Deus passa por nós. O Espírito Santo habita em nós. Mas a manifestação só passa por nós. Eu não tenho na mão o poder de curar. O que tem poder é Deus. Então quando eu estou vazio, eu reconheço que é tudo que vem dEle. Tudo é dEle. Então quando eu me sinto assim, irmãos, eu só tenho uma coisa a fazer, é virar-me para a cruz e pedir a Jesus que me dê força. Tem um texto na Bíblia em Hebreus 11, que diz assim, da fraqueza tiraram forças. Tem um outro texto de Paulo, que Paulo diz, que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando a minha vida se sente fraca, é porque Deus está sendo fortalecido através de mim e Deus está sendo glorificado através da minha vida. E para encerrar, irmãos, eu vou comentar um pouquinho só, 2 minutinhos sobre Isaac. Quando Isaac chega diante daquele altar, ele já tinha visto todo tipo de cordeiro ali em cima. Várias vezes. Isaac e Abraão oferecendo holocausto a Deus. Mas ele nunca tinha visto um menino, ou um moço. E esse moço era ele mesmo. E ele aceitou. E ele deitou em cima do altar. Ele sabia o que ia acontecer, porque ele já tinha visto vários cordeiros ali. Mas ele se entregou. Ele se entregou, porque o seu pai falou para ele que Deus havia pedido isso. Ele acreditava tanto no Deus de seu pai Abraão, que ele se dispôs a deitar em cima de um altar, até o lapso de tempo em que Abraão levantou aquela machadinha de pedra para matar o seu filho, Isaac ainda estava ali crendo. E a Bíblia diz que Abraão acreditava que fazendo isso, mesmo dos mortos, Deus ressuscitaria o seu filho. Como é que pode tanta fé no meio de um homem tão falho? E ele era como nós. Ele conseguiu conhecer a Deus de uma forma como muitos de nós não conhecemos. Eu gostaria de ter a fé que Abraão teve. Acreditar em Deus, discernir a voz de Deus, no meio de tantas vozes, opa, Deus está falando, porque Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ouvem e seguem-me, e de modo nenhum seguirá o estranho, é discernir a voz do pastor no meio de várias vozes, você saber, Deus está falando, é no meio de tudo que foi falado e feito aqui esse culto essa noite, você distinguir a voz dele soar no meio desse jardim, e você entender, Deus falou comigo, amém, vamos nos colocar em pé, vamos
estou machucado, minha vida emocional está muito machucada. É para você mesmo esse culto. Para mim parece que tudo estava finalizado já. Mas Deus pode restaurar a sua vida hoje. Sua vida, seu ministério. De Jesus, Pai. Senhor, quantas escolhas nós fizemos errada, Pai. Como Abraão escolheu andar um pouco mais para o sul e ir para o Egito. Como Abraão decidiu combinar com Sara para mentir que ela era sua irmã. Mas o Senhor estava cuidando deles, porque havia uma promessa sobre a vida daquele casal. Senhor, há muitas promessas na vida de muitos casais aqui dessa igreja. Há muitas e muitas promessas na vida de cada um de nós que entramos aqui. Mas muitos de nós entramos por caminhos perigosos às vezes. Mas a minha oração essa noite é para que o Senhor venha mudar essa trajetória, para que o Senhor venha dar um ponto final nessa questão de não posso, não consigo, não dá. E que o Senhor faça nos voltar outra vez para o reino do Filho do Teu amor, para que voltemos outra vez para a Tua graça, para os Teus braços, para o centro da Tua vontade, para aquilo que o Senhor começou em nossa vida, para que o Senhor possa continuar esse plano lindo e maravilhoso que o Senhor começou. Por isso nós contamos com a Tua misericórdia, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. A Tua misericórdia não tem fim. A Tua misericórdia é eterna. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Ainda em pé, meus irmãos. Ainda em pé, os irmãos que vieram à frente, se quiser voltar aos seus lugares. Mas quero convidar, se tem alguém que quer receber Jesus como Salvador essa noite, tem alguém? Tem alguém em nosso meio que veio hoje e deseja aceitar a Jesus, receber Jesus como Senhor, como Salvador? Não tem ninguém? Ninguém deseja? Se quiser, nós estamos aqui para fazer essa oração. A igreja quer ter o prazer de orar por você. Você que ainda não serve a Deus, se quiser demonstrar publicamente que você recebe a Jesus, se quiser vir à frente, eu quero fazer mais essa oração. Tem alguém? Não tem ninguém? Ninguém? Vamos ler então o relatório dos dizimistas aqui para encerrarmos. Ana Cláudia Stumpf, Claudinei Paulo dos Santos, Cristina Machado Gonçalves, Diácono Eupídio da Cunha, Diácono Oscar Teixeira esposa, Durval Gonçalves, Edson Arantes da Silva e família, Gabriel da Silva Duarte, Idimaura de Assis Schwing, José David Melo, Luzia da Cunha Duarte, Marilei Silva Vieira, Marta da Luz, Presbítero Aristóbio Duarte, Rosalinda Onofre Conceição Esther, Rosimere de Jesus da Silva e Vanilde Silva. Se os irmãos desejarem vir à frente, esse que nós falamos. E também oferta missionária Gabriele Gomes dos Santos, Graziele Gomes dos Santos,
Grimaldo Gomes dos Santos e Uzara Bastos Carneiro, Luciano Bastos de Oliveira, Luzia da Cunha Duarte, Marciana Padilha dos Santos, Odete de Souza Santos, presbítero Aristóbio Duarte e Vanilde Silva, os irmãos que ofertaram com a obra missionária. Quinta-feira, provavelmente culto com a participação dos adolescentes. Se os pastores já estiverem retornando, o culto é normal. Se não tiver nenhum pastor aqui escalado pelo pastor Silas, ou pastor Cisino, ou pastor Reuel, eu vou estar aqui com os irmãos e o presbítero Antônio e a tia Adri vão estar dirigindo o culto com a participação dos adolescentes. Amém, meus irmãos? O amado irmão lá, o Aguinaldo, chega até aqui, faz essa oração. E aí nós já estamos despedindo com essa oração, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui na Tua presença nesta noite. Te pedimos pelos dizimistas, ofertantes, que o Senhor dê uma bênção recalcada, sacudida, transbordante, e que os seus celeiros venham transbordar, Senhor. Nos despede em paz nesta noite. Obrigado pela palavra que ouvimos, fomos edificados, fomos fortalecidos, e te pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do doce Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre, sempre, sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe, meus irmãos. Não saia sem cumprimentar pelo menos 5 pessoas.